Olá pessoal, tudo bem? É o Marcelo da Indicadores no Excel. Vou estar apresentando para vocês hoje aí a nova planilha de PCP, né? Planejamento e Controle de Produção. Tá? Uma planilhinha bem completa aí para quem trabalha no departamento de PCP e precisa controlar estoque, os produtos acabados, em que momento produzir, amarrando a estrutura do produto, lista de materiais, entendeu? Então, assim, eu vou explicar brevemente aqui a inteligência do sistema e a gente vai simular aqui uma produção, tá? Que vai estar gerando ordem de produção, etc. Tá bom? Esse fluxo do sistema, ele mostra aqui com a inteligência do sistema, tá? Vou falar brevemente aqui. Então, eu vou ter alguns cadastros, tá? Que eu vou estar armazenando aqui na minha base de dados dentro da planilha mesmo. Então, eu tenho aqui cadastro de fornecedor, cadastro de unidade de medidas, categorias, tá? Eu vou ter cadastro de produto acabado e de matéria-prima, ok? E depois eu vou consumir esses dados aqui para estar formando a minha estrutura do produto. Então eu vou chamar lá um produto acabado e dentro desse produto acabado eu vou colocar os componentes necessários para produzir esse produto, tá? Depois disso a gente vai estar gerando aí uma demanda, tá? Essa demanda vai amarrar a minha estrutura do produto acabado, vai fazer a explosão de matéria-prima, vai estar gerando uma ordem de produção, tá? Essa ordem de produção ela vai empenhar vai empenhar esses itens, né, essas matérias-primas. Ele vai lá no estoque, olha se tem saldo, ele vai permitir o empenho, então ele vai permitir também imprimir a UP para iniciar a produção. Finalizando a produção, a gente vai dar baixa nesse empenho e meu estoque ele é atualizado. Tá bom? Para simular aqui no sistema, a gente vai trabalhar, né, com um exemplo muito conhecido aí da caneta azul. Tá? Então a caneta azul é o meu produto acabado e eu vou ter as minhas matérias-primas, a tampa, a mola, o corpo e a carga como matéria-prima. Tá? Então dentro dessa produção aqui, eu vou simular dentro do sistema como que ela vai trabalhar. Imagina que isso daqui é a sua produção. Então você vai ter o seu produto acabado e os componentes que compõem o seu produto acabado. Tá bom? Aqui eu estou simulando a minha caneta e aqui as matérias-primas. Tá bom? Vamos ao sistema. Bom, essa é a cara do sistema. Então o sistema, quando você abre aqui no sistema, ele vai ter todo tipo de cadastro que eu falei aqui, né? Todo tipo de movimentação, que vai ser estoque, tá? Gerar o meu pedido e depois o controle da ordem de produção, tá bom? Primeira coisa aqui que eu vou gerar é o meu cadastro, tá bom? Então aqui, para efeito de fornecedores, eu cadastrei dois fornecedores. Por quê? O fornecedor caneta sou eu, né? Eu vendo a caneta, então eu vou deixar cadastrado aqui como fornecedor, tá? E fornecedores da matéria-prima, Lima LTDA. Então eu cadastrei esse fornecedor como ele que fornece as minhas matérias-primas, tá? E vamos lá. Unidade de medidas, eu já cadastrei aqui unidade, tá bom? Então eu tenho aqui a unidade de medida, tá? E a descrição da unidade de medida. Vou cadastrar aqui duas categorias. Eu vou colocar a categoria PA, que significa produto acabado. E eu vou cadastrar o MP, matéria-prima. Tá? Então eu cadastrei aqui duas categorias, tá bom? Beleza, então já tenho cadastrado fornecedor, unidade de medida e categorias. Agora eu vou cadastrar o meu produto acabado e vou cadastrar as minhas matérias-primas, tá bom? Então aqui na tela eu vou colocar aqui, né, o código do produto acabado, sei lá, código 1, descrição, caneta azul, ok? Essa caneta azul, ela é a unidade de medida, unidade, tá bom? Ela entra na categoria PA, de produto acabado, e quem fornece essa caneta, quem vai fornecer, é caneta LTDA, tá bom? Aqui tem a opção de começar com saldo, né? Se alguma matéria-prima vocês for cadastrar aqui no sistema, né? For puxar aqui já um saldo de algum lugar, então você já inicia com saldo.
Aqui eu sempre vou começar com zero, tá? Eu não tenho zero aqui. E esse custo do produto acabado também eu vou colocar zero. Eu não tenho um custo do produto acabado. Ok? Então eu vou registrar essa informação aqui. Tá? Então já está aqui. Eu já cadastrei aqui a minha caneta azul. Agora eu vou cadastrar matérias-primas. Tá? Aqui eu não estou fazendo a estrutura do produto. Eu estou fazendo o cadastro de itens. Tá? De itens dentro do estoque. Ok? Desculpa, cadastro dentro do sistema. Então eu vou cadastrar aqui o código 2. A gente falou lá que eu tenho a mola, né? Então eu tenho uma mola, é uma unidade. Categoria matéria-prima, já mudou aqui. Esse é PA, esse é matéria-prima. E o fornecedor Lima LTDA. Tá? O saldo no estoque é zero. E o custo dessa matéria-prima eu vou colocar R$1. Ok? Vou cadastrar aqui. Tá, vou fazer isso para outra matéria-prima. Eu falei do corpo também, eu tenho o corpo. Então eu vou cadastrar aqui uma unidade, né? Esse corpo é uma unidade, é uma matéria-prima. O fornecedor é Lima, né? Na verdade, o saldo é zero e o custo também R$1. Eu cadastrei aqui. Vou cadastrar mais uma matéria-prima, o 5. Colocar a carga. Vai entrar como unidade também. É uma matéria-prima. Fornecedor Lima. O saldo é zero. E o custo R$1. Beleza. Ok, pessoal? Então aqui, lembrando que eu não fiz a estrutura do produto, tá? Eu cadastrei os itens dentro do estoque. Então aqui eu posso misturar produto acabado com matéria-prima. Ok? Vamos lá. O próximo cadastro que eu vou fazer aqui, eu vou montar a minha estrutura do produto. É agora que a gente começa a brincar aqui, tá? Então eu vou abrir aqui a minha tela de estrutura do produto, tá? Aqui, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar o meu produto acabado, ok? O sistema aqui, essa parte aqui, ele só carrega ó, produto acabado, que está amarrado na categoria PA e abaixo, categoria MP de matéria-prima, ok? Então, quando eu clico aqui, ó, eu vou chamar, ele já carrega somente o produto acabado, tá bom? Então eu vou dar aqui 2 cliques na caneta azul, tá bom? Ele já carregou aqui, ó, a caneta azul é o meu produto acabado e eu vou fazer a composição dessa caneta agora, tá bom? Então eu vou chamar aqui, ó, só as matérias-primas, tá vendo? A categoria matéria-prima, ele só abriu o que é matéria-prima e eu vou falar agora que nesse PA, nessa caneta azul, eu uso uma mola. Na verdade eu não vou falar a quantidade, eu coloco aqui a mola e eu vou definir a quantidade, né? Pode ser que é uma caneta diferente, você vai usar 2 molas, né? Então aqui, mas eu vou trabalhar só com a quantidade 1. Então essa mola aqui eu vou amarrar nessa caneta aqui. Então para produzir essa caneta eu uso uma mola, tá? Então eu vou cadastrar aqui, tá aqui, tá? Amarrei, ele já amarra o custo também, tá? Tá tudo amarrado. E vou chamar agora o corpo, tá vendo? Eu uso também o corpo na produção, a produção de uma unidade, tá, pessoal? Aqui não é a quantidade a produzir, eu estou montando a estrutura. Então, para produzir uma caneta, eu estou colocando a receita do bolo aqui, tá bom? Vamos lá. Então, já coloquei aqui também o corpo. Eu vou adicionar também o bico. Eu vou adicionar também a carga, tá? Então aqui eu tenho a composição do produto caneta azul, tá? Então se eu fechar aqui o sistema e eu abrir aqui a estrutura do produto e eu chamar novamente a caneta azul dando 2 cliques aqui, ó, ele já vai abrir aqui a estrutura do produto, tá bom? Essa estrutura abaixo aqui eu posso editar, excluir, tá bom? Então eu posso alterar a quantidade, eu posso excluir ou eu posso adicionar outro item, né? Ah, tá faltando alguma coisa aqui, então uma capinha, não sei, você pode alterar aqui, tá bom? Mas para simular aqui e ser rápido, eu já adicionei as matérias-primas para produzir essa caneta aqui, tá bom? Eu vou fechar aqui, então eu fiz bem rápido aqui a parte do cadastro, tá bom? Vamos lá. O próximo passo, eu não vou falar de estoque agora, de movimentação de estoque, tá bom? Eu vou adicionar direto já um pedido,
tá bom? Eu já vou adicionar um pedido. Então, uma vez que eu já tenho o meu produto, meu PA cadastrado, eu consigo adicionar aqui um pedido para iniciar uma produção, né? Então, eu vou chamar aqui o mesmo produto, tá vendo? A caneta azul, vou dar 2 cliques. Aí ele já abre embaixo, né? A lista da estrutura do produto, já está aqui. Tá? Então ele já fala que para produzir essa caneta, você vai ter o custo unitário, né, das matérias-primas e a quantidade utilizado da matéria-prima para a produção de um item. Tá? Porém, eu vou colocar um pedido aqui número 100 e eu quero produzir 50. Eu quero produzir 50 canetas. Tá? E eu vou dar um cadastrar aqui. Tá? Relatório gerado. Ele fala relatório gerado, mas ele, o que ele fez? Tá? Ele fez a explosão de matéria-prima. Tá? Ele já internamente ele já calculou, né, em cima da minha estrutura, vezes a quantidade que eu vou produzir, quanto que eu vou gastar em efeito de custo e matéria-prima. Tá? Então eu vou fechar aqui e já vou trabalhar aqui já com ordem de produção. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui nessa tela, lógico, vocês vão ter aí vários pedidos, então você tem a opção aqui de puxar o número de pedido que você colocou e pesquisar ele, né? Como eu tenho só um aqui, eu já vou pular essa etapa aqui, tá bom? Então eu dando um clique aqui, ó, ele já me fala que é o pedido número 100 e eu vou produzir 50, né? Vou produzir 50. Então aqui abaixo, ele já me mostra aqui, ó, que eu preciso gerar o P, tá? Eu preciso depois empenhar e depois eu vou baixar esse empenho. Tá? A primeira coisa que eu preciso montar aqui é gerar um OP. Eu já vou empenhar direto. Tá? O sistema ele não deixa, não é possível empenhar sem número de OP. Então eu não consigo também abrir um OP porque eu não tenho um OP. Né? Eu não gerei um OP e eu também não consigo baixar o empenho porque eu não tenho OP, não tenho empenho. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, amarrar esse pedido aqui, eu vou gerar um número de ordem de produção. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, gerar OP. Tá? Registrado com sucesso. Então, eu peguei essa produção aqui e eu já gerei um número de OP. Tá? Já gerei um número de OP. Eu já gerei OP, eu vou abrir essa OP. Tá bom? Não é possível imprimir a OP sem empenho. Tá? Eu só gerei o número. Porém, a explosão de matéria-prima eu preciso empenhar. O que o sistema está entendendo aqui? Que eu já tenho uma necessidade aqui, beleza, mas ele não está empenhado. Tá? O estoque dessas matérias-primas ainda não é seu. Tá? Ele está disponível no estoque. Então eu vou aqui, eu vou empenhar a matéria-prima. Tá? Então eu vou clicar aqui. O que ele está me falando aqui? Os itens selecionados não possuem saldos no estoque. Favor verificar saldos dos registros. Como assim? Tá? Vamos lá. Quando eu dei um OK, o que ele fez aqui? Ó? Ele marcou os itens, ele selecionou para mim os itens que estão sem saldo no estoque. Por quê? Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu vou produzir 50, né? Então ele me fala aqui a quantidade de empenho. Não, a quantidade de matéria-prima é 1, né, para cada unidade, porém, como eu vou produzir 50, a minha matéria-prima total é 50 de cada. Né? E o meu custo total, como eu coloquei R$1 para cada, eu vou gastar R$50 de cada matéria-prima. Esse já é o custo. Porém, eu não consigo dar o empenho. Ó. Ele não deixa eu empenhar. Por quê? Eu não tenho saldo. Tá vendo? O meu saldo disponível no estoque é 0. Então até aqui ele deixou eu trabalhar. Porém, eu não empenhei meu estoque. Se eu fosse empenhar meu estoque aqui, o meu estoque ia ficar 0, né? Ia ficar 0 não, ia ficar negativo. Então, o que eu preciso fazer? Ele me deu uma mensagem que eu preciso verificar o registro das matérias-primas, né? Das matérias-primas. Qual é o registro da matéria-prima? Não é o código da matéria-prima. É o registro interno do sistema. Ok? Então ele está falando que eu tenho que verificar o registro 2, 3, 4 e 5. Ele está falando o quê? Que eu preciso ficar acima de 50 para produzir. O meu estoque é 0. Tá? Então eu vou fazer um teste aqui. Eu vou adicionar um saldo em estoque no registro número 2. Tá? Então eu vou fechar aqui. Ok? Agora sim, eu vou nos movimentos. Tá? Movimento do que? Depois eu vou passar aqui rápido, mas eu vou na entrada de estoque. Tá vendo?
Então, como eu já fiz o cadastro de matéria-prima, ele está aqui. Ó. Então, eu vou chamar o registro número 2, que é a mola. Vou dar 2 cliques. Tá? Ele carregou aqui as informações da mola, até o custo também. E eu vou colocar aqui o número de documento, né? XX, só para simular. E está falando que lá eu preciso de 50. Né? Eu vou colocar 30. Tá? Eu vou colocar 30 e vou cadastrar essa informação. Tá bom? Aqui do lado ele já mostra registros de entrada. Vamos ver se entrou no estoque. Então ele mostra aqui, ó, que teve um registro de entrada aqui, de 30, né? Beleza. Então eu vou pegar agora, vou lá na minha ordem de produção, no controle de ordem de produção, tá? Vou selecionar o meu pedido novamente e vou tentar empenhar. Tá? Ele está falando que eu tenho itens ainda sem saldo, tá? Mas ele marcou todo mundo ainda. Vamos lá, ele só vai marcar os itens sem saldo, porém ele não deixa eu dar o empenho parcial, tá? Eu vou só baixar o que eu tenho saldo. Não, o empenho ele é total. Então ele só vai deixar empenhar a ordem de produção quando eu tenho saldo para atender toda a ordem de produção, ok? Então vamos lá. Então ó, apareceu saldo aqui, porém esse saldo ele não permite ainda. Eu preciso de 50, tá? O empenho é 50 e eu tenho 30 disponível no estoque. Então ele não vai deixar, tá? Então eu vou atender só a necessidade desse item, tá? Até para simular, para vocês verificar aí, tá? Então eu vou pegar aqui a entrada. Eu já dei entrada de 30, eu vou pegar novamente aqui e vou dar uma entrada. Eu já tenho 30, vou colocar mais 30. Então eu vou cadastrar aqui. Cadastrei. Vou fechar aqui esse módulo e vou abrir esse módulo do controle de ordem de produção. Vou chamar novamente o empenho. Ele está falando que ainda tem saldo, porém ele não marcou a mola. Tá? A mola ele liberou, porém ele não dá baixa parcial. Tá? Ele já fala aqui, ó, a mola está ok. Você empenhou, você tem 50, né? Você tem uma necessidade de 50 e eu tenho 60 disponível. Está liberado. Porém, para eu produzir a ordem de produção número 1, está faltando aqui. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar saldo, tá? Vou colocar saldo nesses itens, tá? Agora sim, eu já vou novamente lá no estoque, tá bom? Eu já vou colocar direto em todos, tá? Eu fiz só no primeiro assim esse passo a passo para vocês entenderem que o sistema ele não deixa você empenhar uma ordem de produção sem saldo. Então, no corpo da caneta, né, o item corpo, eu vou colocar 60 de saldo. Ok. O bico, vou colocar 60 de saldo. Ok. E a carga, 60. Pessoal, esse número do documento aqui, isso aqui vai ser número de nota fiscal de entrada, né, quando a gente for falar um pouco do estoque aqui. Então esse documento, esse campo é para isso, tá? Ó, registro de entrada. Então tá aqui, ó, tudo que eu dei entrada tá aqui, dos itens, tá bom? Você vai ter um histórico, você pode fazer pesquisa por período, tudo aqui, tá? Ordem de produção, vou chamar novamente o empenho. Ele não deu a mensagem, ele não marcou ninguém, tá? Então o que ele está falando aqui, ó? Que eu tenho esse saldo total de matéria-prima e eu tenho disponível, então ele vai permitir. Então eu vou pegar aqui, ó, empenhar a produção. Esperar um pouco, empenho gerado, ok? Beleza, ele já empenhou aquele saldo. E aqui ele também ele tem um passo a passo, ele já me fala, ó, o empenho foi sim, tá? Ele registrou o empenho, tá aqui, ó, tá? O próximo passo aqui é o que? É baixar o empenho, mas você só vai baixar esse empenho quando você produzir. O sistema ele já permite você imprimir ao P. Tá? Lembra lá do fluxo? Né? Você gera o P, o número, depois você empenha e ele deixa você abrir a UP, porque você já tem um pedido, ele entendeu que você tem a matéria-prima no estoque e agora ele vai deixar você imprimir a UP e colocar esse documento na produção para produzir. Tá? Ele garante que tem. Você fez a gestão até aqui da ordem de produção. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a ordem de produção. Tá? Ele já abriu aqui, ó, com o número da UP, ok? E ele já carregou aqui as informações
referente à sua programação. Então, ele abre o número do pedido, né, a previsão de entrega, tá bom? 21/8. Caneta azul, tá? Você vai produzir a unidade, né, na categoria PA 50 quantidades, tá bom? E abaixo ele traz a lista de materiais necessários para produzir esse item. Então ele me fala aqui, ó, é o registro da matéria-prima, barará, né, descrição, unidade de medida, é a categoria, só matéria-prima, os fornecedores que entregam essa matéria-prima, tá bom? Ele me fala o custo, esse custo é unitário, tá bom? Mas aqui tem relatórios que ele fala o custo total, então esse é o custo da matéria-prima unitário, a matéria-prima total, tá bom? E aqui é legal, pessoal, que ele fala assim, ó, qual o saldo disponível que eu fiquei no estoque no momento que eu gerei a UP. Então ele deixou ele fala que ficou um saldo ainda no estoque, tá? Eu empenhei a minha produção e ficou um saldo no estoque, tá? Eu não vou gerar ainda essa UP aqui. Vamos lá. Imagina que antes de gerar essa UP, o nosso comercial, né, ele falou, olha, eu preciso, no pedido número 100, eu preciso produzir mais, eu preciso aumentar essa produção, tá bom? Aí ele vai até o PCP, vai alinhar com o PCP e fala, PCP, vamos tentar produzir aí 60. 60 não, 70. Aí você vai lá, tá bom? Seleciona aqui, tá bom? Enquanto você está aqui no empenho, até aqui, ainda você consegue alterar essa quantidade aqui. Por quê? Você não deu baixa, tá? Você está produzindo ainda. Então, eu vou aumentar aqui a minha produção, tá? Então, eu vou colocar 80, ok? E vou alterar. Alterei, tá bom? Então, a minha quantidade aumentou. Então, a UP número 1, né? Ela virou 80. Porém, vamos lá. Eu vou empenhar de novo esse item. Eu não vou empenhar de novo, tá? Eu não vou empenhar de novo. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu aumentei o meu estoque, a minha quantidade de produção, eu vou dar uma olhada no meu estoque como ficou, tá bom? Olha como está o meu disponível de estoque, tá? Ele está falando aqui, ó, que o meu estoque ficou negativo, tá? Por que eu desenhei o sistema assim? Porque assim, você gerou a produção, imagina que a UP está na produção e você está conseguindo produzir mais, tá? Então você vai lá na UP e altera, estou produzindo mais, deu para produzir mais, tá? Mas aqui ele deixou o estoque negativo, tá? Ou vai baixar mais o estoque se tiver saldo, entendeu? Isso aqui a gente vai ajustar no apontamento, tá? Isso aqui é só para simular aí para vocês, tá? Então vou fechar aqui, vou no controle de ordem de produção, ainda está aqui, tá? Agora sim, eu vou abrir essa UP, tá aqui 80, né? Ele modificou aqui as quantidades de matéria-prima, entendeu? Ele está mostrando que ficou assim o estoque. Isso aqui vai ser ajustado no momento que eu vou dar baixa, tá? Eu vou gerar essa UP aqui para produção, tá? Tá vendo que ele já deixa, ele já vem automático aqui, ó, o número da UP. Já vou salvar aqui na área de trabalho. Eu criei uma pastinha aqui de OPs. Vou aqui. Então tá aqui, ó. Se eu fosse colocar em produção, é só entregar o documento, né, no departamento de produção, e aí já inicia essa produção, tá? Então lembrando aqui, ó, era 50, aí fez o cálculo, não, vai produzir 80. Porém ele já mudou na estrutura do produto, ele fez um novo cálculo, tá? Porém, na hora que finalizou a produção, deu para tirar 80, mas eu gastei a mesma quantidade que eu empenhei no início. Então é agora que eu vou fazer o meu apontamento, tá? Então na verdade, como eu coloquei um para todos, né? Esse total de matéria-prima, na hora que eu vou dar baixa real mesmo do estoque, que ele até agora é só empenho, eu tenho que colocar 50, entendeu? Eu não gastei 80. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha ordem de produção aqui, vou chamar o P e agora eu vou baixar essa produção. Eu finalizei a produção. Tá bom, pessoal? Então eu vou pegar aqui, ó. Ele abriu aqui, ó. Tem lógica eu baixar esse empenho
e meu estoque ficar negativo, tá? Então assim, se a produção conseguiu tirar 80 e ela me retorna na UP que a matéria-prima ainda ficou 50 de cada, tá? Eu tenho que fazer o apontamento dentro do sistema. Então como que eu faço isso? Eu dou 2 cliques aqui no item, tá? No item da matéria-prima, entendeu? Era 80, né? Então eu coloco, quer dizer, era 50. Então virou 50, eu vou ajustar esse empenho, tá? Então pode ver aqui, ó, que voltou, tá vendo? Então a matéria-prima ficou real mesmo que estava escrito na UP, tá bom? Mas eu consegui tirar 80. Então voltou aquele saldo para o estoque da matéria-prima. Isso eu vou ajustar para todos, tá vendo? Então a UP entrou com 50, aí a produção falou, ó, eu consegui produzir 80. Então aumentei a quantidade do PA e a produção informou que utilizou lá ainda 50 de matéria-prima, tá bom? Então assim, em algum momento a gente precisa ajustar isso na estrutura do produto, né? Então isso volta, essa informação tem que estar alinhada aí com a engenharia de produção, né? E falar, ó, vocês estão colocando tal quantidade lá na UP, na estrutura do produto, porém eu estou tirando mais, então vai ter um cálculo na engenharia aí para ajustar, né? O sistema aqui permite você editar a estrutura do produto, tá bom, pessoal? Então o que eu faço agora aqui? Eu preciso baixar esse empenho, tá? Então essa UP número 1 eu vou baixar o empenho. Então já cliquei aqui em baixar o empenho. Então empenho baixado com sucesso, tá? Vamos ver aqui como está o andamento. Então ele fala aqui, ó, que a UP número 1, né, eu gerei um empenho, baixei o empenho, tá? Eu entendo que eu finalizei essa UP. O sistema entendeu que finalizou essa UP, tá? Agora eu vou mostrar aqui a movimentação de estoque, que aquela matéria-prima daquela ordem de produção. Então aqui, ó, o documento 1, que foi a UP, ele registrou a saída de 50 de cada matéria-prima aqui, ó. Já está registrado isso dentro do sistema, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu vou pegar aquela minha UP, né? Vou pegar a ordem de produção, vou vir aqui chamar a caneta, vou pegar o número da UP e a quantidade que eu produzi. Aí eu vou dar entrada do meu produto acabado. Então eu tenho um produto acabado, né? Vamos pegar aqui o disponível de 80. Meu produto acabado de 80. Então eu posso faturar isso daqui. Tá bom, pessoal? Falando um pouquinho aqui também que a gente tem um módulo de controle de estoque, onde você controla também manual entradas e saídas e visualiza o disponível. Tá bom? A ordem de produção, ela gera aí o PDF. Tá bom? Você pode estar gerando os PDF, imprimir, já está no formato para impressão aí e colocar na produção. Beleza, pessoal?